Irmãos, abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 16, até o versículo 10 do capítulo 5. 2 Coríntios 4, 16 a 5, 10. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, queridos? Muito bem. Paulo aqui começa a expor seu pensamento no que diz respeito à diferença que faz os cristãos, os verdadeiros cristãos, com aqueles que não são e que passam por situações difíceis, por tribulações, por angústias. Ele pergunta logo no início: por que não desanimamos? Por que não desanimamos? Se nós temos um corpo que se corrompe ao longo do tempo, a gente sabe que quanto maior a nossa idade, mais difícil fica a nossa situação física. Muitas vezes o nosso corpo não responde à nossa mente. A nossa mente continua nova, mas o nosso corpo envelhece. E o nosso corpo não obedece muitas vezes aos comandos da nossa mente. Por isso, Paulo vai dizer que nós estamos sendo deteriorados ao longo do tempo. Mas ele diz, ao contrário, nós não desfalecemos, ao contrário, ele diz, nós nos renovamos de dia em dia. E ele então vai explicar por que nós não desanimamos ao longo da nossa caminhada. Eu não sei porquê,
Mas eu vejo muitas vezes os crentes tristes, de um lado assim, chorando, muitas vezes quando passam por uma dificuldade, estão ali entristecidos, desanimados, né? E Paulo vai dizer que o crente ele não passa por essas situações. Pelo contrário, né? Ele vai dizer que a gente se renova. E ele vai então colocar alguns pontos que eu quero, a título de introdução, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Paulo está nos mostrando aqui. E a primeira coisa que ele coloca é que há uma renovação interior nossa, porque nós passamos a ser uma nova criatura no momento em que nós nos convertemos. Então veja que Paulo ele começa a fazer diferenças entre o homem exterior e o homem interior. Enquanto que o homem exterior envelhece, o homem interior se renova. E esse homem interior, ele se renova a cada dia, porque ele passa por uma transformação quando acontece a sua conversão legítima. E essa mudança, ela acontece a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele começa a trabalhar na nossa vida, restaurando o nosso ser, para que nós venhamos a nos tornar uma nova criatura. E aqui então nós temos uma outra colocação de Paulo: uma velha criatura e uma nova criatura. O homem que ainda é velha criatura, ele realmente se desanima ao longo da sua estrada na vida, ao longo das suas lutas. Mas aquele que é uma nova criatura, um novo homem, esse não passa por essas situações. A segunda coisa que ele coloca é que nós temos aí as tribulações que nós passamos, elas são temporais. O crente, né, o cristão, ele não olha para as circunstâncias que ele passa no presente, ele não olha para o presente. O cristão, ele sempre olha para o futuro. As circunstâncias que nós passamos, que nós atravessamos, são temporais, segundo Paulo, e portanto nós vamos ultrapassar isso. Lá na frente nós temos a recompensa de toda essa luta, essas dificuldades que nós passamos. Ele diz que essas tribulações que nós passamos no presente têm um eterno peso de glória. Se nós formos olhar, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, Paulo ele vai dizer o seguinte: porque em mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso é que nós não podemos estar olhando para o que nós vemos, mas temos que olhar para o que não vemos, porque na esperança e na promessa do Senhor, a glória que nos espera é muito maior do que os sofrimentos e as lutas do presente. Em terceiro lugar, Paulo vai explicar aqui, ainda a título de introdução, que os cristãos, eles não estão, aqueles que estão focados no presente, realmente vão se desanimar. E nós então precisamos estar sendo renovados na esperança, precisamos estar alimentando a esperança que há em nosso coração, dessa vida futura que espera por nós. E é isso que nos fortalece, e é isso que faz com que nós venhamos a vencer essas situações temporais da nossa vida. E nós precisamos olhar, portanto, das coisas que são futuras. Em cima disso, ele começa então a discorrer, a partir do capítulo 5, sobre alguns fatos ou fatores da nossa vida enquanto crente, que nos faz fortes diante dessas situações que nós passamos. E eu quero então pensar em alguns pontos que ele coloca no capítulo 5, nesses 10 primeiros versículos, que nós devemos pensar e refletir sobre isso. E o primeiro que ele coloca, irmãos, é a certeza de que a vida terrena ela é temporal. Veja aí no versículo 1, que ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele não diz assim, ele não coloca dúvida. Essa palavra sabemos é uma certeza.
nós temos a certeza de que esse período que nós estamos vivendo aqui é um pequeno espaço de tempo, que ela é temporária. É interessante porque ele vai usar nesse primeiro versículo algumas figuras como o tabernáculo e como o edifício. O tabernáculo é uma coisa temporal, é uma tenda. Se vocês lembrarem do povo que andava ali no deserto, durante 40 anos no deserto, eles tinham o quê? Um tabernáculo. E eles montavam e desmontavam, aonde eles paravam, onde eles acampavam, eles montavam ali o tabernáculo, depois eles desmontavam o tabernáculo, eles continuavam a caminhada ali no deserto, e ali eles iam durante 40 anos, naquela formação, naquela estrutura que era apenas temporária. Quando ele fala que nós estamos nessa casa terrestre, nesse tabernáculo, ele está dizendo assim: nós estamos passando por um período temporário, nós estamos em peregrinação. E ele diz assim: quando esse tabernáculo se desfizer, o que acontece? Quando nós morrermos, quando esse tabernáculo se desfizer, quando a morte vier, e ele então diz assim: o verdadeiro crente tem a certeza de que aí ele receberá o edifício das mãos de Deus. E a expressão que ele usa aqui é: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. Certeza de que não se quer passageiro. Como nós somos muitas vezes apegados às coisas terrenas. Como muitas vezes nós somos apegados aos bens materiais. Como muitas vezes nós somos apegados às paixões mundanas. E nós esquecemos que tudo isso é temporário. Nós não somos ligados a essas coisas do mundo, diz o apóstolo João. É a concupiscência, os desejos do nosso coração que nos levam a ficar apegados às coisas do mundo. O crente não pode ser assim. O crente ele tem, é claro, bens, ele tem sentimentos, ele ama as pessoas, ele se relaciona com as pessoas. Tem pessoas que têm realmente riqueza, porque Deus abençoa, mas o verdadeiro crente ele tem essas coisas para abençoar outras pessoas, mas não para enriquecer a si mesmo, ou para se apegar a essas coisas. Como é difícil muitas vezes a gente que acompanha várias pessoas, e que no momento que essas pessoas estão morrendo, como são apegadas ao mundo, aos bens e às pessoas com quem se relacionam. E Paulo vai dizer assim: queridos, tudo isso aqui é passageiro. Nós vamos morrer quando esse tabernáculo, esta casa se desfizer. Quando nós morrermos, nós, os crentes, receberemos das mãos de Deus o edifício. Edifício aqui, vocês veem então a colocação de Paulo. Enquanto que o tabernáculo é algo que é passageiro, o edifício é uma construção permanente. Essa é a diferença. O edifício é uma construção permanente e eterna, por isso que ele fala eterno, nós recebemos da mão de Deus, eterno dos céus. E essa expressão que Paulo coloca aqui, não feita por mãos, ela está ali no livro de Hebreus. Deixa eu ver aqui qual é o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, é a mesma expressão aqui, irmãos. A mesma expressão que Paulo está usando em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 1, quando ele diz assim: casa não feita por mãos. O autor dos Hebreus usa essa mesma expressão. Ele vai dizer: não feito por mãos quer dizer não desta criação. Então nós vamos receber de Deus uma nova
estrutura que vai receber a nossa alma, e essa estrutura, ela não é daqui, não é terrena, mas é o próprio Deus que nos concede, para que nós possamos então passar a eternidade com Ele. Por isso é a primeira certeza que Paulo coloca, que nós temos essa certeza, que nós vamos passar, mas que nós vamos receber um corpo eterno, para morar eternamente com Deus. São dois homens, o exterior e o interior. São duas casas que recebem a nossa alma. O tabernáculo, que é passageiro, e o edifício, que é eterno. Esse é o primeiro versículo. Depois, ele vai falar uma outra coisa. Ele vai falar que na vida terrena, nós gememos, nós aspiramos essa eternidade. Vejam aí, versículo 2, quando ele diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos peregrinando nesse mundo, mas ao mesmo tempo, é por isso que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Nós estamos aspirando. Essa palavra gememos aqui é aspirar, desejar, receber essa nova habitação. E aqui ele muda, irmãos, porque no versículo 1 ele está falando em construções, em edifício, em tabernáculo, mas aqui ele começa a falar de revestimento. Nós recebemos uma nova veste, um novo vestuário. Nós somos revestidos, diz aqui Paulo, da nossa habitação eterna, que vem do céu, que é de outra criação, que é eterna. Então nós passamos aí a gemer, a suspirar. É uma expressão que vem do fundo da alma, do desejo de estar com Deus. Esse é o desejo do crente. Desejo de estarmos com Deus. Nós aspiramos isso. Enquanto que na vida transitória do crente, nós passamos por dores, por angústias, por sofrimentos, por choro. A morte ainda é um peso muitas vezes para aqueles que carregam esse corpo terreno. Nós seremos revestidos, irmãos, e nós, ali como diz o apóstolo João em Apocalipse capítulo 21, na eternidade não há choro e não há sofrimento. Vejam aí no Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aí, irmãos, ele diz que Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por isso, queridos, que nós não olhamos para o aqui, para o agora. Nós vislumbramos essa vida futura, onde ali onde nós vamos morar, não há mais dor, não há mais choro, não há mais sofrimento, não há mais morte, portanto não há mais lamento. Nós vislumbramos, queridos, a nossa pátria celestial, a nossa alma cheia de esperança. Vivemos e nós superamos as lutas e as dificuldades, porque em nós habita essa esperança, essa visão do futuro, essa glória que nós receberemos ali no futuro. E isso é uma promessa de Jesus Cristo. Nós vivemos debaixo dessa promessa. Ali em João, no capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Nós estamos esperando, irmãos, Jesus Cristo voltar e aí nos levar para esta morada que Ele tem preparado para cada um de nós. No entanto, quando a gente olha, isso é uma questão que Paulo vai colocar, ele diz que é um condicional. No versículo 3, ele diz que há uma condição. Ele diz se, veja aí no início do capítulo 3, se é condicional. E aqui diz, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, nós seremos revestidos dessa nova habitação que é do céu, se todavia nós estivermos, estando vestidos, não formos achados nus. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que há um divisor aqui de águas entre o crente que foi vestido pela justiça de Deus e aquele que não é crente. Aquele que não é, que é achado nu, é exatamente aquele que rejeitou o perdão de Deus e, portanto, rejeitou a Jesus Cristo. E nós seremos achados vestidos pela justiça de Deus, nós seremos revestidos dessa nova habitação celestial. Então, na verdade, segundo o apóstolo Paulo, os salvos não querem apenas ser despidos do corpo, que se corrompe, mas ser revestidos desse novo corpo que é eterno e que nos receberemos ali, cheios de glória, para morar eternamente com Cristo. Depois, ele fala aqui, o Senhor nos dá a certeza da salvação. Veja aí no versículo 5. No versículo 5 ele diz, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Irmãos, o Senhor, Ele outorga aos salvos o penhor do Espírito. Eu não sei se vocês sabem, né, o conceito desse nome, né, dessa palavra chamada penhor, que é a garantia daquilo que nós vamos receber no final. A garantia da nossa salvação, da nossa vida eterna, está no Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso penhor. Deus, Ele nos concede o Espírito Santo na nossa conversão, e Ele é o penhor, Ele é quem realmente nos garante que nós seremos salvos e que nós estaremos ali para morar eternamente com Cristo. Tem um texto que diz ali em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, são duas coisas. Primeiro é que no momento da nossa conversão, quando nós cremos ali em Jesus Cristo, aqui diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo representa a propriedade. Naquele momento da nossa conversão, nós passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor, como diz ali o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Nós somos propriedade, selados, o selo de propriedade. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que ali nós somos selados, é o Espírito Santo que nos sela, Ele é também um penhor, é a garantia de que nós estaremos lá ao final, né, quando nós somos chamados. Penhor da nossa herança, endereço certo para a vida eterna, garantia do próprio Deus, que nós estaremos lá. E essa certeza, irmãos, ele diz assim, versículo 6, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes de Cristo. Interessante essa expressão que Paulo vai dizer, ele diz assim, sempre de bom ânimo. Ou seja, fazendo uma revisão daquilo que nós vimos até aqui. Nós temos a certeza de que nós somos peregrinos, de que nós vamos passar por essa fase da nossa vida terrena,
nós vamos passar por lutas, dificuldades, mas nós, enquanto estivermos aqui, nós os salvos, nós não olhamos para essas circunstâncias, mas nós olhamos para o futuro, porque é lá que está a nossa glória, onde nós seremos glorificados com o Senhor. E ele diz que essa transformação, essa visão que nós temos, ela é uma coisa que não depende das circunstâncias que nós vivemos. Ele diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo. Sempre, irmãos. Essa palavra sempre significa dizer que nós não dependemos de circunstâncias, nós não dependemos do nosso humor, nós não dependemos das pessoas que convivem com a gente, nós não dependemos da nossa situação que nós nos encontramos, mas o crente é aquele que estará sempre de bom ânimo, porque ele não espera nada aqui, o que ele espera sempre será no futuro. Então sempre é uma certeza, é em todo o tempo, é constante, independe de circunstâncias e de momentos. E ali, enquanto nós estamos aqui ausentes do Senhor, nós vamos andar pela fé e não pelo que nós vemos. Depois ele fala que aqui no versículo número 8, diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar no corpo, pois que muito desejamos também serem agradados, quer presentes, quer ausentes. Essa confiança, ela é também plena, ela não é apenas constante, mas ela é também plena. Plena significa dizer completa, em todo o nosso ser, pensar, agir, falar, viver, todos os momentos da nossa vida, nós estamos plenamente satisfeitos, de bom ânimo, enquanto passamos por esses momentos da vida. E nós queremos aqui, irmãos, completar essa passagem, Paulo nos fala, falando primeiro, que essa conquista que nós temos, ela exige esforço, e não apenas isso, e há uma recompensa pelo esforço, quando nós aí conquistamos. Então vamos lá, o versículo 9 diz assim: pois que muito desejamos também serem agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Algumas versões dizem, pois que muito nós, não diz desejamos, mas pelo esforço nosso, que nós conquistamos, buscamos fazer tudo para sermos agradáveis a Deus. Não sei se a versão de vocês é assim. A minha diz assim: pois que muito desejamos também serem agradáveis. E outros dizem o esforço. Isso significa dizer, irmãos, que isso é importante, porque aquela parte que nos cabe na bênção é o esforço de vivermos uma vida agradável a Deus. É vivermos debaixo da vontade dEle, da obediência dEle. Nós só podemos viver de forma agradável a Deus quando nós somos obedientes à sua palavra. Esse é o esforço. Quando nós deixamos as coisas que nos dá prazer e que desagrada a Deus. Quando nós conseguimos vencer, muitas vezes, os nossos desejos que são desagradáveis a Deus. Nós nos esforçamos através de uma busca incessante de estarmos em comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do serviço ao Senhor. Nós precisamos estar sempre nos esforçando para estarmos mais presentes na comunhão da igreja e na comunhão com o Senhor. Então veja, o primeiro aspecto que ele coloca é esse esforço. Mas existe uma recompensa desse esforço, irmãos, que é exatamente o que está no versículo número 10. Ele diz que nós então iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Eu já falei aqui que o tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco, onde ali estarão comparecendo aqueles que vão participar da segunda ressurreição. Aqueles que vão participar da segunda ressurreição, eles vão passar ali pelo trono branco,
E ali, no trono branco, onde Cristo estará sentado no trono, haverão dois livros. Dois livros, um que fala sobre todas as nossas obras e depois o livro da vida. Quando as pessoas passarem ali por aquele momento, toda a vida será revelada ali. Tudo aquilo que as pessoas fizeram estará ali escrito no livro das suas obras. Depois de ler tudo aquilo que está escrito no livro, diz ali no Apocalipse capítulo 20, será aberto um outro livro, que é o livro da vida. E se seu nome não estiver escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Não é esse o tribunal de Cristo, não é esse o tribunal. O tribunal de Cristo é aquele que vai julgar as obras dos crentes. Veja o que está escrito aqui, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que nos reserva, o que nos espera são os galardões, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, de bem ou de ruim. O crente é aquele que faz boas obras, mas ele não faz boas obras para conquistar a salvação, mas como resultado da sua fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, é resultado da fé. Quando Tiago escreve sobre essa questão, que ele demonstra a nossa fé por meio das obras, ele está dizendo que o crente é aquele que sempre estará realizando boas obras como resultado da sua fé e da sua salvação. E nesse momento em que nós chegamos ali no tribunal de Cristo, são estas obras que nós realizamos que estará em julgamento. São os galardões que nós vamos receber ali no tribunal de Cristo. É por isso, irmãos, que nós exortamos a igreja. Não tem como não exortar a igreja nesse momento. Existem muitas pessoas que não querem se envolver nos trabalhos da igreja, como se esse esforço de se envolver fosse para beneficiar pessoas ou a própria igreja. Mas isso demonstra o tamanho da sua fé, o tamanho da sua responsabilidade enquanto cristão, aquilo que você entende o que é ser cristão. Porque enquanto nós estamos apenas encerrando o banco, nós chegaremos lá no tribunal de Cristo, irmãos, e nós não estaremos recebendo nenhum galardão lá em cima. Por quê? Porque você enterrou o seu talento. Você não multiplicou o seu talento. E quando você se converteu, você recebeu um dom, pelo menos um. Algumas pessoas recebem mais, porque o texto ali, quando Jesus conta a sua palavra, ele vai dizer que nós recebemos talentos ali de acordo com a nossa capacidade. E alguns receberam 10, outros 5 e outros 1. E quando nós recebemos pelo menos um dom, nós precisamos usar para a edificação da igreja e para fazer com paixão e graça as pessoas que precisam e que são necessitadas. Queridos, não sejam crentes omissos ao trabalho do Senhor. Não sejam pessoas que apenas queiram receber do Senhor os benefícios, as bênçãos de realmente serem crentes. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque o nosso trabalho ele estará em julgamento quando ali nós formos revestidos desse corpo imortal. Quando nós ali subiremos glorificados para estarmos com Cristo, nós seremos julgados desse tribunal.
E o julgamento é exatamente aquilo que você vem realizando para o reino de Deus. Amém, queridos? Então é isso que Paulo nos ensina aqui. Paulo lhe diz assim: nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Ele diz assim: eu sei que o nosso corpo envelhece. Eu sei que nós passamos por lutas, dificuldades, mas o crente, ele não desfalece. O crente, pelo contrário, diz Paulo, ele sempre será uma pessoa de bom ânimo. Ou seja, ele sempre estará alegre e motivado para o trabalho do Senhor e para a vida da qual ele recebeu como responsabilidade do Senhor para viver. Nós não vivemos, irmãos, pelo que nós vemos aqui hoje. Nós não vivemos pelas circunstâncias que nós passamos. Nós não vivemos porque nós estamos esperando alguma recompensa ou bênção grandiosa material aqui nesse mundo que nós vivemos. Mas nós não olhamos para o aqui e agora, nós olhamos para o porvir. Essa é a nossa esperança. Esperança de vida eterna e ressurreição, onde a glória que ali estaremos será muito maior do que os sofrimentos do presente. Por que não desanimamos? Porque somos nova criatura, transformados por meio de Cristo, que nos renova de dia em dia. Porque estamos aqui na terra de passagem, pois nossa pátria é celestial. Porque seremos revestidos de um corpo imortal, impecável, preparado por Deus para os salvos em Cristo Jesus. Porque temos esperança que nos fortalece e o penhor do Espírito que nos garante a salvação. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. E nessa caminhada nos esforçamos em viver de forma agradável a Deus. Porque receberemos os galardões pelas obras que praticamos como resultado da nossa fé. Vivam dessa forma e vocês vão se sentir verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar?